Se visse um homem negro, de camisa simples, calça jeans e postura firme, descendo de um carro popular em Belo Horizonte, você pensaria, militar ou meliante? Foi essa pergunta silenciosa que 2 policiais brancos decidiram responder por conta própria, em plena Avenida Cristiano Machado, às 7h45 da manhã. O carro estava em velocidade normal, sem infrações, sem atitude suspeita, mas isso nunca foi sobre o carro. André Luiz, 38 anos, sargento do Exército Brasileiro, voltava do hospital militar onde tinha deixado o pai em observação. Não usava farda naquele dia. Apenas uma camiseta, lisa e uma jaqueta leve por cima. O porte atlético, o cabelo bem cortado e a carteira militar no bolso interno. Mas nada disso importou. As luzes da viatura piscaram atrás. Ele parou, sem pressa, sem medo. Até ali era só mais uma abordagem de trânsito, mas o tom dos policiais, ao se aproximarem, dizia outra coisa. Documento e mãos no capô, agora. Nem bom dia, nem por gentileza. Quando André perguntou o motivo, ouviu apenas: "Quem pergunta aqui sou eu." Ele tirou a carteira do bolso devagar, avisando cada movimento. Abriu. Mostrou a identificação oficial. O PM olhou, riu e disse em voz alta: "Ah, é sargento agora. Você acha que é fácil assim falsificar crachá do Exército?" André tentou manter a calma, mas em segundos foi empurrado contra o carro, algemado e chamado de mentiroso de patente. A população começou a filmar, mas o que ninguém sabia é que o comandante do batalhão local, que André havia chamado discretamente por mensagem, estava a poucos minutos dali. As algemas não doíam apenas nos pulsos, doíam na dignidade, na memória. Em tudo que André Luiz, 38 anos, sargento do Exército Brasileiro, havia construído com suor e disciplina ao longo de 15 anos de serviço. "Encosta no capô, sargento", disse o policial branco mais novo, com voz debochada, enfatizando. As aspas invisíveis, André obedeceu, as mãos para trás, as palmas abertas, a testa encostada no capô quente do seu próprio carro, um Onix 2018. O outro policial mais velho mantinha a mão no cabo da arma enquanto olhava a carteira militar jogada no chão da avenida. "Falsificação mal feita essa, viu?" resmungou. Nem tentaram caprichar. André respirou fundo. Sentia o calor subir pela nuca, mas mantinha o autocontrole. Não havia espaço para explosões. Ele sabia o que poderia acontecer se levantasse a voz, se movesse de forma errada, se reagisse com o mínimo de indignação. "O senhor está cometendo abuso de autoridade", disse ele com a voz firme, mas controlada. O PM mais novo riu, alto. "Abuso? Vai dar aula de direito agora, é? Não sabe nem forjar um documento direito? Vai querer bancar o jurista?" A abordagem havia começado sem justificativa. Luzes da viatura, ordem ríspida para encostar, sem bom dia, sem explicação, nada além da desconfiança automática que se impõe sobre corpos negros. Mesmo com a documentação em mãos, André fora chamado de mentiroso, agora algemado, só lhe restava manter-se calmo. Uma vendedora de pamonha do outro lado da rua parou de gritar suas ofertas e começou a filmar com o celular escondido sob o pano da barraca. 2 entregadores de aplicativo desligaram as motos e ficaram observando de braços cruzados. Um motorista de ônibus buzinou devagar, em ritmo de protesto. O policial mais velho continuava remexendo os documentos de André com descaso, enquanto o mais novo o empurrava, com o corpo contra o carro como se estivesse tentando arrancar dele uma confissão. "Qual é o nome do senhor?" perguntou André. "Eu é que faço as perguntas aqui." "Cala a boca." Um silêncio denso caiu por 2 segundos. André fixou os olhos no reflexo do vidro do carro. Não se via como um militar naquele momento. Se via como um homem negro, completamente vulnerável, cercado por uma instituição que dizia protegê-lo,
mas que agora se voltava contra ele por pura ignorância ou, pior, por puro racismo. Ele já havia apertado o botão de emergência no celular, um atalho silencioso que mandava a localização atual para 2 contatos, sua esposa e o tenente-coronel Rocha, seu superior direto. Agora só lhe restava esperar um dos policiais tirou uma foto de sua identidade militar com o celular. Olha só, ele inventou até número de matrícula. Vai ver, pegou de alguém que conheceu no quartel. É golpe, parceiro. Sabe o que me irrita mais? Respondeu o outro. Essa pose. Esse jeito de quem acha que é melhor do que a gente. Não é. É só mais um montuar. A frase cortou como lâmina. Mais um. Não um cidadão. Não um militar. Não um homem com carreira. Mas apenas mais um. André fechou os olhos por um momento. Pensou no pai, ainda em observação no hospital. Pensou na filha, que estava esperando por ele para o café da manhã. Pensou nas vezes em que vestiu a farda com orgulho e foi aplaudido em formaturas, honrado em cerimônias. E agora estava ali, com a cabeça abaixada, as mãos presas, e a honra sendo arrastada pelo asfalto. Ele ouviu uma voz de criança perguntar à mãe: "Mãe, o moço fez alguma coisa errada?" "Não sei, filho. Acho que não", respondeu a mulher, também filmando discretamente com o celular. Foi nesse momento que a sirene baixa, abafada e constante de outra viatura surgiu ao longe. Um carro oficial do Exército Brasileiro virou a esquina da Avenida Cristiano Machado. André soube na hora. Era Rocha. O carro estacionou com firmeza a poucos metros da cena. Do banco traseiro desceu o tenente-coronel Rocha, fardado com decorações. No peito, postura de quem sabe o peso de cada passo. Os 2 policiais se viraram lentamente, percebendo que algo estava errado. Muito errado. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Rocha ecoou autoritária. O PM mais velho engoliu seco. O mais novo se afastou 2 passos de André. "Abordagem de rotina, senhor. O indivíduo aqui apresentou documento militar falso. Tentativa de falsidade ideológica. Estamos só seguindo o protocolo." Rocha não respondeu de imediato. Caminhou até a carteira jogada no chão, pegou-a com cuidado, limpou a poeira e abriu. Seus olhos não demonstraram surpresa. Esse indivíduo é o sargento André Luiz Ramos, matrícula 87 CEPU 549-2, do 5º Batalhão de Infantaria Leve. Treinado em operações de campo, missões de resgate e segurança de autoridade. Medalhista por honra ao mérito. Comigo desde 2014. O silêncio foi absoluto. O PM mais novo balbuciou algo, mas não teve coragem de completar. Rocha se virou lentamente para ele. "Você o algemou por quê?" "Pela sua atitude suspeita, senhor." "Qual atitude suspeita?" Ele parecia nervoso. Reagiu com prepotência. Rocha se aproximou. "Nervoso? Você prenderia qualquer um que estivesse nervoso com uma abordagem arbitrária? Ou só os negros?" O policial desviou o olhar. "Soltem ele. Agora." O PM mais velho se aproximou. Tirou as algemas com mãos hesitantes. André massageou os pulsos discretamente. As marcas já estavam começando a inchar. Rocha não se virou para ele ainda. Falava com os PMs. "Vocês sabiam que cometeram abuso de autoridade, desacato à hierarquia e desrespeito à identidade militar de um sargento em serviço?" "Desculpe, senhor, foi um mal-entendido." Rocha finalmente olhou para André. "Está tudo bem?" André respirou fundo antes de responder. "Fisicamente, sim. Mas o resto vai levar um tempo." Rocha assentiu. "Vamos conversar sobre isso no batalhão." Ele se virou para os PMs uma última vez. "Espero que tenham bons advogados, porque o que vocês fizeram hoje não vai passar em branco." O trajeto até o quartel foi silencioso. Rocha dirigia com as mãos firmes no volante, o maxilar travado. André, ao lado, olhava para as marcas vermelhas no pulso esquerdo, tentando ignorar a dor incômoda que vinha menos da pele e mais de um lugar mais fundo, mais íntimo. "Você quer que eu leve isso direto para o comando?"
perguntou Rocha, sem tirar os olhos da pista. André demorou a responder. Quero que seja feito certo, sem abafamento, sem conivência. Rocha assentiu. Vai doer em muita gente, mas se for você a levar isso adiante, talvez seja impossível ignorar. Minutos depois, já no quartel, André entregava o relatório detalhado do ocorrido. Palavras secas, diretas, frias. Não havia espaço para floreios. Ele sabia que o papel precisava falar mais alto que qualquer emoção. Naquela mesma tarde, o vídeo da abordagem viralizou. A vendedora de pamonha havia publicado no TikTok um trecho curto. André com a cabeça abaixada, os policiais rindo e depois o momento exato em que o tenente-coronel Rocha surge e tudo muda. O vídeo ultrapassou 200.000 visualizações em 2 horas. No X, antigo Twitter, a tag UG Sargento não é suspeito dominava os trending topics de Belo Horizonte. Nos grupos de WhatsApp de militares, o vídeo circulava com indignação e também com medo. Porque se aquilo aconteceu com um sargento, quem mais estava vulnerável? No dia seguinte, André foi chamado para uma reunião no comando da 4ª Região Militar. Sabemos quem você é. Sabemos da sua ficha. Isso não vai ser varrido para debaixo do tapete, garantiu um dos coronéis. Mas a preocupação vinha com um aviso. Vai ter pressão. O comando da PM está nervoso. Estão tentando enquadrar como erro isolado, desentendimento entre forças. André não respondeu na hora. Ele apenas puxou o celular, abriu a galeria e mostrou uma foto dos seus pulsos ainda marcados. Isso aqui não é erro, isso é escolha. E escolhas têm consequências. Na tarde daquele mesmo dia, o comandante da PM de Minas Gerais deu uma entrevista improvisada à imprensa. Estamos apurando os fatos. O vídeo mostra apenas parte do ocorrido. A conduta dos policiais será analisada, mas a população não queria análises, queria justiça. Na manhã seguinte, protestos silenciosos começaram a aparecer em frente aos batalhões da PM. Pessoas seguravam cartazes com frases como: se ele fosse meu filho, quantos sem farda passaram por isso? Se a farda branca vale mais, que país é esse? André não havia falado publicamente, mas sua ausência apenas aumentava a força do gesto. Ele estava presente no vídeo, no silêncio, na resistência. Na sala de sua casa, sua esposa olhava para ele em silêncio enquanto ele passava café. Ele parecia calmo, mas ela sabia ler nos olhos dele. Ele estava exausto. Você vai falar com a imprensa? Ele hesitou. Não quero me tornar símbolo de nada, mas você já virou. Só resta decidir o que fazer com isso. Na manhã seguinte, uma mensagem chegou ao celular de André. Era de um cabo da PM, negro, que ele havia treinado anos atrás em um curso de defesa pessoal. Sargento, vi tudo. Já passei por coisa parecida, mas engoli. O senhor não engoliu, obrigado. André ficou olhando para a tela por alguns segundos. A injustiça ainda doía. A humilhação ainda queimava. Mas pela primeira vez desde aquela manhã, ele sentiu que talvez estivesse exatamente onde deveria estar. O nome de André Luiz estava nas manchetes de todos os portais mineiros antes mesmo do meio-dia. Sargento, negro, é algemado por PMs após apresentar identificação militar. Vídeo mostra militares zombando de documento oficial antes de serem confrontados por superior. Os trechos do vídeo agora circulavam em versão legendada, traduzida por coletivos antirracistas de São Paulo e do Rio. A história havia ultrapassado os limites de Minas Gerais. Era nacional. No entanto, André estava em silêncio. Ficava em casa, atendendo ligações dos colegas de farda, de amigos de infância, de oficiais da ativa e da reserva. Alguns queriam prestar solidariedade. Outros pediam cautela. Isso vai sujar a imagem da corporação, disse um coronel num áudio rápido. E a imagem do sargento no chão com as mãos presas não suja nada? Respondeu André sem elevar o tom.
Mesmo ali, com todas as câmeras agora apontadas para ele, André se sentia só. A esposa tentava manter a rotina da casa. A filha pequena perguntava por que ele estava o dia inteiro em casa, se não estava de férias. E ele não sabia como explicar que, às vezes, a verdade é mais difícil de contar do que um pesadelo. No quartel, o ambiente mudara. O respeito se mantinha, mas agora era silencioso, protocolar, como se todos soubessem que ele havia cruzado um limite invisível, o de dizer não à hierarquia quando ela finge que não vê. Na quarta-feira foi chamado para uma reunião com um assessor jurídico do Comando Militar do Sudeste. Era um homem branco, engomado, que falava como quem lia entre as entrelinhas. Sargento André, o senhor tem o direito de acionar judicialmente os envolvidos. O exército não irá impedi-lo. Ótimo, disse André, mas é importante entender. O senhor agora representa uma tensão institucional. Polícia Militar versus Exército. Se isso escalar, pode prejudicar o relacionamento entre forças. André respirou fundo, se apoiou na mesa. Com todo o respeito, doutor, quem causou a tensão foi a covardia de 2 policiais que me humilharam diante de uma cidade inteira. E se alguém acha que manter as aparências vale mais do que corrigir uma injustiça, esse alguém está no lugar errado. O assessor engoliu seco. Anotou algo no caderno. Na saída da reunião, André encontrou o tenente-coronel Rocha no corredor. O superior o encarou com seriedade, mas com algo mais no olhar, orgulho contido. A imprensa está procurando você. Vai ceder alguma entrevista? Ainda não decidi. Rocha fez que sim com a cabeça. Tem gente dizendo que você pode manchar o nome da corporação, mas também tem gente aqui dentro que começou a rever como trata seus próprios soldados depois do que aconteceu. Isso não é pouca coisa. No fim daquela tarde, André recebeu um convite para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convocada por uma frente parlamentar negra. O tema: racismo institucional nas forças de segurança. Ele hesitou. Aceitar significava se expor ainda mais, mas naquela noite, enquanto revisava pela 1000ª vez as mensagens do caso, uma em especial o paralisou por minutos. Era um e-mail, assunto: sou pai de um recruta negro, sargento. André, meu filho tem 19 anos e está no 2º mês de instrução. Ele viu o vídeo. Diz que pensou em desistir. Diz que entendeu pela primeira vez que o uniforme não protege todo mundo da mesma forma. Mas também disse que por sua causa vai continuar. Obrigado. André ficou olhando para o texto como se fosse um espelho. Ele sabia o peso da farda, sabia o que significava se ver representado, sabia principalmente o que significava não se ver nunca. Ele aceitou o convite. No dia da audiência, o plenário estava lotado. Líderes de movimentos sociais, oficiais da ativa, representantes do governo estadual, jornalistas e principalmente jovens negros e negras vindos de escolas públicas e cursos preparatórios militares. Quando André foi chamado, o salão silenciou. Subiu à tribuna com passos firmes. Respirou fundo. E começou. Meu nome é André Luiz Ramos. Sou brasileiro. Sou militar. Sou negro. Pausou. Há uma semana fui algemado por 2 policiais militares mesmo após apresentar minha identificação. Sargento, fui tratado como criminoso, como suspeito, como ninguém. Olhou para a fileira de jovens sentados na frente. E isso não aconteceu apesar de eu ser militar. Aconteceu por causa da cor da minha pele, antes de qualquer farda que eu tenha vestido. De 20 minutos que se seguiram, ele contou com clareza cada detalhe, sem chorar, sem gritar, sem se vitimizar, apenas os fatos. E por isso mesmo, o impacto foi devastador. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui porque eu posso. E porque sei que tem gente que, se estivesse no meu lugar, talvez não estivesse mais viva. Ao final, recebeu uma salva de palmas de pé. Algumas pessoas choravam.
Outras gravavam em silêncio. Mas o mais marcante foi o gesto de um garoto no fundo do salão que ergueu uma plaquinha improvisada. Não somos suspeitos, somos soldados. Ao sair, uma jornalista se aproximou. Sargento, o senhor pretende continuar falando publicamente? Ele pensou por um segundo. Se eu ficar em silêncio, quem mais vai falar? No estacionamento, o celular de André tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Boa tarde. Aqui é do Ministério da Justiça. O ministro gostaria de conversar com o senhor pessoalmente sobre seu caso. Temos disponibilidade esta semana. André desligou e ficou olhando o céu por um instante. A história, que começou com um capô quente e 2 algemas, agora cruzava gabinetes em Brasília. Mas ele sabia. Ainda estava longe de terminar. 2 semanas depois, o nome de André Luiz já não era apenas o de um sargento injustiçado. Era símbolo de algo maior. O caso havia provocado um pedido oficial de desculpas do comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Os 2 PMs foram afastados preventivamente e respondem a processo disciplinar e judicial. Mas para André, isso era só o começo. Naquela manhã de sexta-feira, ele caminhava sozinho por um pátio que conhecia bem, o do colégio militar onde havia se formado, ainda aos 17 anos. O lugar onde aprendeu que honra vinha do respeito, não do medo. Vestia o uniforme completo, medalhas no peito, ombros erguidos. Dentro do auditório, mais de 200 jovens se preparavam para ouvi-lo. Desta vez, ele não hesitou. Eu voltei aqui porque muita gente diz que ser forte é aguentar calado. Mas força de verdade é saber quando é preciso romper o silêncio. Ele contou sua história, olhando nos olhos de cada jovem. Não para assustar, mas para preparar. Eu fui algemado não por um erro, mas por uma escolha. Aqueles policiais escolheram me desumanizar antes de perguntar meu nome. E eu escolhi responder com firmeza, não para humilhá-los, mas para não ser apagado. Quando terminou, não houve aplauso imediato, houve silêncio, um daqueles silêncios que não é vazio. É carregado, de verdades não ditas, de feridas antigas, de futuros incertos. Ao sair do auditório, um recruta se aproximou com a voz baixa. Sargento, agora eu entendi por que o senhor não gritou. Porque se o senhor gritasse, talvez ninguém escutasse o que precisava ser dito. André assentiu. É isso mesmo. E agora você escutou. Passa para frente. Do lado de fora, ele olhou para o céu limpo. O mesmo céu sob o qual havia sido algemado. Mas agora havia algo diferente. Um peso dividido, um eco coletivo, porque sua história não era mais só dele, era de todo mundo que já foi reduzido a um perfil, de todo mundo que já teve sua autoridade negada pela cor da pele, de todo mundo que foi visto como ameaça antes de ser visto, como ser humano. E se você chegou até aqui, talvez essa história também seja sua. Você já foi julgado antes de ser ouvido? Já foi diminuído por alguém que se achava acima da lei? Então, não fique em silêncio. Compartilhe essa história. Comente, inscreva-se no canal. Mais vozes precisam ser ouvidas e você pode ser a próxima.